Lembrando os irmãos que no próximo sábado nós teremos aqui a MCM com a programação muito especial, sábado às 17h30. Então todas as mulheres solteiras e casadas estão convidadas a estarem aqui. A nossa irmã Camila Porto Biancardi, ela é nutricionista e ela estará dando algumas dicas saudáveis de nutrição, cujo tema será Nosso Corpo, Templo do Espírito Santo. Então todas as irmãs venham, maridos, impulsem suas esposas para virem, facilitem para elas poderem vir. Se tiver criança, dá uma volta com a criança, vai tomar sorvete, vai fazer alguma coisa com eles para que as esposas venham. E as mães tragam as filhas, né? Convide amigas para poderem estar aqui. Eu creio que vai ser uma bênção esse encontro no próximo sábado. Saulo Júnior não veio porque ele está fortemente gripado, por esse motivo que ele não veio. E foi bom para a gente conhecer melhor a Isadora, né? Quando canta todo mundo junto assim, a gente não distingue as vozes, e então foi muito bom esse tempo que nós tivemos aqui de louvor ao Senhor. Essa última música fala que há um lugar, não é? E praticamente é isso que o Salmo 64 está mostrando para nós. Davi, ele está dizendo: ouve a minha voz, ó Deus. Pode jogar já na tela. E Davi, então, ele chega no departamento de... coloca só o tema só. Aí, o Murilo está ali aprendendo, tal. O Murilo vai ficar craque, pode ter certeza, né? Então Davi, nesse salmo, ele chega no departamento de reclamações de Deus, orando com fervor. É o que nós vamos ver nesse salmo. Interessante que o próprio Deus é o departamento de reclamações. Ele é o único que está ali para poder ouvir. E eu me lembro de um determinado irmão aqui da igreja, há muitos anos atrás, conversando com ele, ele disse: pastor, para que eu apresentar o meu pedido para Deus? Deus tem tantos pedidos para ouvir, acho que ele vai me ouvir. Deus ouve a todos. Pode chegar 1 milhão de convites ao mesmo tempo, ele ouve a todos. A dificuldade que nós temos é porque nós não temos capacidade para isso. Mas Deus é Deus. É isso que nós temos que lembrar. Deus é Deus. Então, o que está na palavra dele, acredita, porque de fato isso acontece. Então, nesse departamento de reclamações, Deus nos convida para derramar as nossas perplexidades diante dele, para que ele possa agir por nós. É o que nós vamos olhar nesse salmo. E esse salmo começa falando sobre oração por discernimento. Salmo 64:1, o versículo 1 nos diz: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Davi, então, aqui ele está expressando o seu desejo, que a vida dele seja preservada da investida do homem violento. E ele faz isso através da oração. É a maneira como nós podemos chegar diante de Deus. Quando nós estamos perplexos, quando nós estamos temerosos. Ele, então, Davi, com a sua perplexidade, com o seu temor, ele se apresenta diante de Deus. E é a mesma coisa que Deus quer que cada um de nós façamos. Que todos nós possamos chegar diante de Deus com o nosso temor, com a nossa perplexidade, sabendo que Ele é quem
quer nos ouvir e quer agir por nós diante daquela situação. O versículo 2 nos diz: esconde-me. Davi continua dizendo: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eu acho que eu estou usando aqui a revista atualizada. Davi aqui ele está apresentando dois perigos reais. Então aqui, dois perigos reais são defrontados. Quais são eles? Primeiro, a conspiração secreta de Saul e seus oficiais. Secretamente, eles estão tramando como poderão tirar a vida de Davi, como poderão destruir a Davi. Se não conseguirem tirar-lhe a vida, mas quem sabe desonrá-lo, quem sabe deixá-lo mal diante do povo. Então eles estão agindo dessa maneira. E o outro é o tumulto. O outro perigo real é o tumulto daquelas pessoas que queriam agradar a Saul. Sabe, irmãos, eu tenho percebido isso. Às vezes isso acontece até na igreja, de gente querer desonrar alguém que Deus tem abençoado, que Deus tem cuidado da vida dele, e a inveja, era o que Saul estava tendo de Davi, leva pessoas a desonrar alguém que Deus está usando. Não conseguem enxergar, e nós vamos trabalhar isso na EBD daqui a alguns dias, não conseguem enxergar que Deus nos dá talentos e Ele nos dá dons. E Ele vai nos usar com esses talentos e dons que Ele nos deu, à medida que a nossa vida é consagrada a Ele. À medida que nós o obedecemos, Ele vai nos usar. E aquela pessoa que é egoísta, que quer usar os seus dons e talentos em benefício próprio, ela então começa a tentar destruir a reputação daquela pessoa que ela tem talento, tem dom, consagrou ao Senhor e o Senhor a está usando. Então é isso que está acontecendo. Então Davi, ele pede para Deus: esconde-me da conspiração, esconde-me do tumulto, não permita que eu seja destruído segundo o desejo dessas pessoas. Então é isso que Davi está dizendo. No versículo 3 e 4, os quais afiam, Davi continua dizendo, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Meus irmãos, como Davi, nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo. A palavra de Deus trabalha nesse sentido, para que nós conheçamos a estratégia de ataque do inimigo. A língua afiada é a espada, que está dizendo aqui. O inimigo vai usar pessoas que vai ter uma língua afiada para falar mal da gente, a fim de que outros acreditem que de fato nós somos aquilo que ela está dizendo. E as palavras amargas aqui são as flechas. Palavras amargas que pessoas falam para nós e contra nós, nos machucam. Não é verdade? Aquilo ali é como uma flecha
querendo desestruturar-nos, nos machucam. E o alvo era Davi. Ele era o alvo. Qual era o objetivo? O objetivo era causar dor e sofrimento, ferimentos graves, estragar a reputação de Davi. Eu não sei, meus irmãos, se você já passou alguma vez por situação assim. É terrível quando pessoas começam a agir dessa maneira contra nós. Se nós ficarmos olhando para nós mesmos, nós cairemos. Porque nós vamos usar a mesma estratégia do inimigo para poder destruir aquela pessoa ou para confrontar aquela pessoa que está querendo nos derrubar. E nós vamos nos assemelhar a ela. Aí, a nossa personalidade, o nosso caráter, aquele lado mal que nós temos, vai despontar. E as pessoas vão entender, olha, os dois são iguaizinhos. O outro falando dele, agora ele falando mal do outro também. Então não é essa atitude que nós devemos tomar. A atitude que nós devemos tomar, primeiro, é conhecer a estratégia do inimigo quando ele nos ataca, para que nós lutemos com as armas de Deus, não com as nossas armas. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 11, está escrito, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. O apóstolo Paulo aqui está trabalhando com a igreja de Corinto, porque naquela igreja houve um homem que ele teve uma atitude muito grave. E aquele homem foi disciplinado, foi desligado da igreja, com o objetivo de que ele se arrependesse, de que ele caísse em si, entendesse a gravidade do seu erro, do seu pecado, e pudesse retornar para Deus. E esse homem, então, ele se arrepende, ele reconhece, ele quer retornar para a igreja. Mas alguns irmãos estavam tendo dificuldade de aceitá-lo de volta. Então, Paulo escreve aqui, olha, que eles devem receber essa pessoa de volta, para que Satanás não tenha vantagem sobre a igreja. E diz, pois conhecemos seus planos malignos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, a igreja conhece os planos malignos de Satanás. E a igreja não pode, de forma alguma, ter uma atitude de vingança para com essa pessoa que, quando ela foi confrontada, ela não reconheceu o seu erro e ela se manteve no erro. E ela precisou ser disciplinada para poder reconhecer o seu erro. Ela já reconheceu o erro. Ela veio pedir perdão. Agora é a hora de perdoar essa pessoa. Então nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo quando ele nos ataca. Ainda 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então precisamos tomar cuidado. Precisamos conhecer a estratégia do inimigo para que nós não venhamos a cair na astúcia dele. Então precisamos estar atentos. Precisamos tomar cuidado. Porque ele quer nos devorar. Ele quer causar estrago no nosso meio. Tá? E ainda Apocalipse capítulo
acho que é 10, versículo 12. É isso mesmo? É 12, versículo 10. Eu não coloquei o versículo aqui. Está escrito, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, está falando aqui do diabo, que ele foi lançado à terra. Acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Qual é a estratégia do diabo? Nos acusar. E ele nos acusa diante de Deus. Estão lembrados lá de Jó? Ele foi lá diante de Deus acusar a Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Mas o diabo foi lá, não, ele é assim porque o Senhor protege ele, faz de tudo por ele. E o diabo pode acusar-nos, nós nos sentirmos acusados por ele, e às vezes acreditarmos no que ele está dizendo, quando não é verdade. E ele também faz a mesma coisa diante de Deus. Ele vai lá diante de Deus para nos acusar. Então, quando você for acusado, o que você tem que fazer? Primeiro, tem que chegar diante de Deus. E você examinar a você mesmo. Se você deu algum motivo para o diabo te acusar, qual é o caminho que você tem que tomar? Primeiro, reconhecer que você errou, que você pecou. Segundo, você deve confessar a Deus. Terceiro, você tem que se arrepender. E chega diante do diabo e diz, diabo, você pode me acusar o quanto você quiser, mas olha, eu já acertei com Deus, Ele já me perdoou, Deus não vai levar em consideração isso que você está fazendo comigo. Então, conhecendo a estratégia do inimigo, você saberá como agir nesse momento. E é o que Davi está fazendo. Davi está pedindo para Deus, esconde-me. Ele está pedindo que Deus faça isso para com ele. E o Salmo 64 continua no versículo 5 dizendo, teimam no mau propósito. Quem? Os inimigos. Aqueles que querem causar tumulto. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem, quem nos verá? Quem nos verá? Essa palavra teimar, no projeto no que projetaram secretamente, ou no mau propósito, essas pessoas estavam certas de que não seriam descobertas. Que o que elas estavam fazendo, ninguém ia saber. É tolice o ser humano pensar dessa maneira. Ele pode esconder dos demais, dos homens semelhantes a ele. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 16, versículo 13, nós encontramos o seguinte, então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela, chamou-o de tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Sara agiu com astúcia para com Abraão, porque ela era estéril, havia uma promessa de Deus, de que Deus daria um herdeiro para Abraão, e como ela não podia ter filho, e ela estava desconfiando de que Deus não daria esse filho para ela, ela então pega Agar, serva dela, para que Abraão tivesse um filho através de Agar. E naqueles dias, os escravos eram
propriedade absoluta dos seus donos, de tal maneira que aquele filho que Agar teria seria dela, Sara, e de Abraão. Mas o Senhor, ele não disse que seria através de uma outra mulher, mas seria através de Sara, que Abraão daria um filho. Bom, a trama não deu certo, porque Agar se sentiu muito alegre, não é? A senhora dela não conseguia ter filho, mas ela conseguiu, né? E Sara não gostou de jeito nenhum. E Sara chegou diante de Abraão muito brava e mandou que Abraão falou: olha, dispensa essa mulher, dá um fim nela. Abraão não queria fazer isso por causa do menino, mas Abraão acabou ouvindo a voz dela e falou: olha, faz com ela o que você quiser. E ela expulsou Agar de casa. E Agar então sai vagando pelo deserto. Mas Deus ouve o choro da criança, Deus percebeu o sofrimento de Agar, e Deus então fala com Agar. Por esse motivo que Agar então começa a chamar a Deus, chamou a Deus de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Meus irmãos, Deus nos conhece. Se nós estamos fazendo algo errado, ou qualquer pessoa que esteja fazendo algo errado contra nós para nos prejudicar, Deus vê, Deus está presente. Apesar do coração humano, sem Deus, ser muito astuto, achar que ele pode tudo, que ele pode esconder tudo, que ele pode fazer e ninguém verá, Deus vê. Deus vê. Então, quando algo assim estiver acontecendo com você, busque a Deus. Fale com Deus. Mesmo que, será que a justiça não está percebendo o que está acontecendo? No nosso município, no nosso estado, no nosso país. E eles lá estão dizendo: olha, a gente faz o que quer. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. A palavra diz isso, não é? Por outro lado, o que é que eu e você precisamos lembrar também? Nós temos que tomar cuidado, porque Deus vê tudo. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa, mas ninguém está vendo. Ninguém será? Deus está vendo. Ele é claro com relação a isso. O versículo 6 do Salmo 64 diz: enquanto tramam seus crimes, dizem, criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos, a Bíblia está dizendo. As pessoas queriam um plano, olha, perfeito, perfeito. Nós vamos ficar no poder para sempre. Criamos um plano perfeito. Para sempre. Aí Deus levanta um João Ninguém, um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, sei lá qual o termo que o pessoal usa, né? Alguém lá do baixo clero, que ninguém dava ouvido para ele. E eu coloco como presidente. E antes disso, levanta uns juízes aí bem novos ainda, desmascara tudo. Existe plano perfeito para o pecado? Para o erro? Não existe. Apesar do coração do ser humano ser astuto, não é?
Então, o que eles fazem? Aqui diz, enquanto tramam seus crimes. Eles pesquisam, eles imaginam detalhadamente um plano perfeito, mas eles esquecem que Deus é onipresente, que Deus está ali, Ele vê tudo. Então, meus amados irmãos, será que eu e você viveríamos e agiríamos diferente caso nós lembrássemos de que o Senhor está sempre presente, que Ele está observando a nós? Tá certo, esses pessoas políticos, esses juízes aí do Supremo Tribunal Federal, eles não conhecem a Deus, mas eu e você conhecemos. Nós conhecemos. E como é que nós estamos agindo? Agora, se é que não sabíamos, que Deus está presente, que Ele vê tudo. Como é que nós fazemos? Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos diz: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E é a partir desse capítulo aqui que a gente vê Deus destruindo tudo. E nós estamos partindo por um período histórico da humanidade do mesmo jeito. Nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo em que a maldade, ela tem aumentado, a perversidade tem sido tão grande, que Deus não vai suportar também. Do mesmo jeito que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 6. Pode ter certeza. A história vai e volta. A tecnologia está tão avançada que as pessoas achavam que nós teríamos um tempo de paz, de abundância. O que é que nós estamos vendo? Guerra para todo lado. A gente está ouvindo aí do que está acontecendo na Ucrânia. Mas países da Ásia, da África, a coisa está fervendo para todo lado. É que os donos do mundo fazem com que o noticiário se volte apenas lá para a Ucrânia e para a Rússia. Mas a coisa está feia para todo lado. Sabe? É por causa disso. Aí eles falam menos dos problemas sérios que estão acontecendo no nosso país, de violência, de perversidade. E a população acha que está tudo bem. E aí fica só nessa guerrinha política aí. A situação está feia. Então Deus está colocando isso. Então, meus irmãos, nós devemos fazer da mesma forma que o salmista fez. Nesse tempo, nós devemos orar por discernimento. Nós devemos pedir a Deus que Ele nos dê discernimento no tempo em que estamos vivendo. Precisamos ter discernimento e sabedoria para viver no presente tempo. Mas o salmista continua dizendo, falando aqui da consolação no juízo de Deus. Versículos 7 e 8. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. Aqui está falando da derrota dos inimigos.
essas pessoas maldosas dos dias de Davi foram derrotados. Que fim levou Saul? Não é? Que fim levou Saul? Leia a história para você perceber a que fim Saul chegou. A mesma coisa será nos nossos dias. A mesma coisa. A gente olha e parece que a vitória está do lado deles. Não está. Pode ter certeza disso. Efésios capítulo 6, versículo 10 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos encontrar vigor em Deus, sermos fortalecidos em Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele que vai nos dar poder. Então é nele que nós temos que nos agarrar nos dias de hoje. Na história na qual estamos inseridos. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e vivermos na força do poder do Senhor. Não seremos fracassados. Pode ter certeza disso. Porque Deus estará nos sustentando. E Deus, tenha certeza disso, Ele também aplica a lei da semeadura e da colheita. Aplicou nos dias de Davi, vai aplicar nos nossos dias também. E está aplicando. Pode ter certeza disso. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque é o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, meus irmãos, quem semeia maldade vai colher maldade. Quem semeia destruição vai ser destruído. Mas aquela pessoa que ela consagra a sua vida a Deus, essa pessoa vai ceifar a vida eterna. Deus vai dar paz para ela enquanto ela está aqui nesse mundo, vai cuidar dela e a vida eterna ela terá. É o que o Senhor está dizendo na sua palavra. E ainda o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 38, nos diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E outra versão nos diz, e com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Então lembra bem, a lei da semeadura e da colheita é uma realidade. E nós precisamos estar atentos, alertas. Porque o Senhor Deus, Ele nos dá consolo no juízo dele. Nós sabemos que Deus, Ele vai cuidar. Ele vai trabalhar. E Ele está trabalhando. Ele está operando. Então temos que fazer igual a Davi. Ouve a minha voz, ó Deus. Nós temos que orar a Deus quando o tempo na nossa história é um tempo preocupante, é um tempo que causa perplexidade, é um tempo que causa medo. Nós devemos chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, ouve a minha voz. Então, mesmo nesta vida,
Quem pensa que está se dando muito bem, praticando o mal, será surpreendido pelo juízo de Deus. Mesmo que o juízo humano, a justiça humana, ela é corrompida, Deus não se corrompe. Lembra bem disso. O nosso Deus é santo. Ele não se corrompe. Ele não se deixa levar. Ele é alguém que vai aplicar a justiça, o juízo. Versículo 9. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Nós temos aqui, temerão, anunciarão e entenderão. São verbos que descrevem a atitude dos homens diante do juízo de Deus. Então, Deus trabalha, Deus exerce o seu juízo. Para quê? Para que nós o temamos, para que nós reconheçamos que existe um Deus, para que nós possamos anunciar as obras de Deus. Deus existe, Deus opera, Deus trabalha, Ele está atento a tudo, Ele não está de braços cruzados. Devemos lembrar disso. E nós vamos entender o que é que Ele está fazendo. Ele está fazendo, aparentemente, Deus não está atuando, aparentemente. Para quê? Para que a glória dele seja manifestada. Para isso. Manifestada naqueles que não querem se arrepender. O juízo dele. Mas, ao mesmo tempo, a bênção dele em nosso favor. Não é? E quando não se consegue explicar o que está acontecendo, é porque Deus está agindo. Quando a gente não entende o que está acontecendo, Deus está agindo. Por quê? Porque a fé, ela espera Deus fazer o impossível. É isso que a fé faz. Ela não entende, ou nós o entendemos, mas nós, pela fé, sabemos que Deus existe e que Ele vai atuar. Então, é isso que Deus estará fazendo. E terminando, versículo 10, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Meus amados, o justo é aquela pessoa que reconheceu que era pecadora, que confessou seus pecados a Deus, se arrependeu dos seus pecados e deixou Deus operar na sua vida e transformar a sua vida. Essa pessoa então se torna uma pessoa justa, uma pessoa que se alegra em Deus, confia em Deus, e o coração dessas pessoas, porque o coração dela se torna reto diante de Deus, elas vão se gloriar em Deus. Se gloriar em Deus é naquilo que Deus está fazendo na vida dela e no mundo que Deus está fazendo. Então, meus amados, quando estivermos perplexos diante do que está acontecendo na história, quando estivermos com medo de que o mal possa vencer, nós devemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Atende. Eu quero me alegrar em Ti. Essa deve ser a nossa oração, deve ser a nossa atitude. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, porque a Tua palavra é a verdade, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos dá paz, ela faz a obra de que temos necessidade.
Que o Senhor esteja operando no coração de todos que aqui vieram, de todos quantos ainda ouvirão esta palavra. Que sejam edificados, aqueles que estão levando vida errada, que eles possam arrepender-se, para não serem julgados, de maneira que não há mais chance de arrependimento, mas que aproveitem o tempo e ouçam a tua voz e acreditem que o Senhor é o Deus que julga e julga de maneira correta a cada um. Que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana, nos dê uma boa noite de sono e nos leve em paz para os nossos lares. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.